Meu nome é Vanessa, faço parte de um grupo do projeto integrador do terceiro e quarto bimestre do curso de Engenharia da Computação, cujo assunto é Clima, Ambiente e Sociedade. Tá? Nós somos em 7 pessoas: Douglas, Eudes, Leandro, Levi, Rafael, Renato e eu. Nós somos da turma do segundo semestre de 2017, de Engenharia da Computação, no Polo Heliópolis, ok? Bom, sobre o nosso projeto, nós estamos sugerindo um protótipo de uma mini usina de biomassa para geração de energia em grandes condomínios residenciais dos nossos grandes centros urbanos. Né? Nós sabemos que a tendência dos grandes centros é a verticalização. E quanto menos as pessoas se deslocarem para compras ou coisas do gênero, seria melhor. Então, muitas vezes, nesses grandes condomínios, você tem comércio lá dentro, para você se deslocar o mínimo possível. Então, na verdade, mais do que grandes condomínios, eles viraram pequenos bairros. Tá? Na foto, a gente está vendo um exemplo aqui na Zona Leste de São Paulo, que é o condomínio Parque Cidade de São Paulo, tem aproximadamente 28 torres com 15 andares cada uma, tá? Com comércio, praticamente um pequeno bairro. Tá? Qual que é a ideia? Grandes condomínios possuem grandes áreas comuns. Então, o que é uma área comum de um condomínio? Estacionamento, academia, salão de festa, salão de jogos, manutenção de piscinas, tudo o que não passa pelo relógio dos apartamentos é consumido nas áreas que são ditas áreas comuns. E o valor dessa energia ele é rateado no condomínio mensal. Ok? Esses condomínios muito grandes poderiam muito bem serem autossuficientes em energia para abastecer a necessidade, para suprir a necessidade dessas áreas. E muitas vezes usando, que é o nosso projeto, usando um recurso vindo do consumo dos próprios condôminos, já que muitas pessoas, muito desse recurso é gerado. E o que é o tal recurso? Muita matéria orgânica é gerada, né? Muito lixo, essa é a palavra certa, muito lixo orgânico é gerado por grandes condomínios e que normalmente é recolhido e depositado em aterros sanitários. Isso quando são corretamente descartados, tá? E é esse o insumo que a gente vai usar, que a gente propõe como uso para a geração dessa energia, que vai suprir as áreas comuns dos condomínios. Sim, é lixo. Vamos gerar energia do lixo, tá? Obviamente nós não estamos falando de qualquer tipo de lixo, nós estamos falando do lixo orgânico, tá? Isso faz com que os condôminos comecem a desenvolver o hábito de separar o lixo orgânico do lixo reciclável, tá? Muitas vezes o lixo reciclável ele é feito de materiais que são dificilmente decompostos na natureza. Por exemplo, plástico, garrafas PET, são subprodutos de petróleo, e petróleo é um combustível fóssil, e a queima de combustíveis fósseis dá origem ao dióxido de enxofre. E o dióxido de enxofre ele é o principal componente da chuva ácida, por exemplo. Tá? Então, queimar esse tipo de resíduo que advém de combustíveis fósseis é muito perigoso. Então a gente acaba tendo o hábito de separar lixo orgânico, até porque sem lixo orgânico, sem energia elétrica. Simples assim. Ok? A redução de custos no condomínio. Né? Uma vez que essas áreas comuns são supridas por ele mesmo, então você não precisa necessariamente pagar uma concessionária externa de energia. Isso diminui
consideravelmente a carga de custo, né? E a carga dos aterros sanitários, né? O lixo orgânico decomposto, ele gera um líquido que é uma espécie de chorume, que muitas vezes esse líquido ele invade os lençóis freáticos, se não há um tratamento correto dos aterros sanitários. Ele invade o lençol freático e pode contaminar os aquíferos que nós temos embaixo do nosso solo, ok? Que é fonte de água potável, inclusive. Então vamos mudar a nomenclatura. Em vez de falar de lixo, vamos usar o termo biomassa, tá? Qualquer material orgânico que pode ser usado como combustível para geração de energia é uma biomassa. Qualquer graveto, qualquer folha, tudo que é orgânico, que é facilmente decomposto pela natureza, é chamado de biomassa, tá? Hoje no estado de São Paulo, que é o maior produtor de cana-de-açúcar do país, o bagaço da cana, que é um resíduo da produção de álcool, da produção de açúcar, ele já é usado para essa geração de energia, tá? Nós temos um esquema aí na imagem que mostra que o bagaço ele entra num forno, ele é queimado, para geração de calor, tá? Então usa-se a combustão do material físico, okay? A combustão de um sólido, tá? Para gerar a ebulição, para a água ferver, e vai gerar ebulição, que vai gerar vapor. Esse vapor canalizado, ele vai gerar, vai virar energia cinética para uma turbina, que vai acionar eletroímãs, né? E aí gera-se a transformação de energia cinética para energia elétrica, ok? Qual que é a diferença? A diferença é a seguinte: queimar resíduos sólidos gera resíduo, e esse resíduo está oxidado, ele não pode ser aproveitado, tá? Então, por que a gente não fermenta a biomassa? O que é a fermentação? A fermentação nada mais é do que a decomposição de um material orgânico por bactérias anaeróbicas, que não dependem de oxigênio, ok? Quando uma bactéria, um conjunto de bactérias, começa a decompor material orgânico, ela libera o que nós chamamos de biogás. Esse biogás, sim, vai ser insumo para queima, tá? A queima de um gás não gera resíduo, ou gera muito pouco resíduo comparado com a queima de um sólido, ok? E nesse sistema, tudo o que é tido como resultante dessa queima, ou dessa composição, dessa fermentação, é utilizado. Então, por exemplo, a bactéria decompõe um determinado material, esse material decomposto pode virar adubo para as áreas comuns do condomínio, por exemplo, além do biogás que é canalizado, tá? Aqui a gente tem uma imagem de um protótipo simples, uma ideia de como seria uma usina dessa. Então a gente teria um container biodigestor, um esquema parecido com um slide anterior, né? Em que o material orgânico entra no biodigestor, é decomposto, e esse sistema é hermético, porque as bactérias anaeróbicas não precisam de oxigênio, então ele pode ser hermeticamente fechado, não tem problema. Libera esse biogás que é canalizado, vai para um tanque de biogás, e esse gás ele é liberado aos poucos para a unidade geradora de energia, que tem uma turbina, onde tem água, o gás é queimado, esse gás queimado gera água, gera vapor de água, esse vapor de água gira uma turbina, que com os eletroímãs libera energia elétrica, ok? Então é o mesmo princípio da queima da cana-de-açúcar, só que nós estamos usando como insumo, em vez de um sólido, estamos usando um líquido, um material em estado gasoso. Isso faz com que o resíduo da queima praticamente seja quase nulo, ok? Aí tem uma breve explicação de como funcionaria. Então, a biomassa do condomínio, quer dizer, o próprio condomínio gerando essa resto de comida, tudo que pode ser decomposto pela natureza, tudo que não é reciclável, vai para um biodigestor fechado, bem fechado, tá? As bactérias consomem esse material. O biogás tem mais ou menos essa composição, 60% metano, 32% dióxido de carbono. Uma particularidade,
quanto mais metano no biogás, mais inflamável ele é. E dióxido de carbono ele pode ser aproveitado em fotossíntese, em áreas verdes, por exemplo. O grande problema do biogás, nesse caso, é o sulfureto de hidrogênio. Tá? O sulfureto de hidrogênio ele corrói metal. Então, isso faz com que toda a estrutura tenha que ser desenvolvida em PVC. E existe a possibilidade de se colocar filtro para o sulfureto. Okay? Então, esse sulfureto não vai para o ambiente. Tá? A queima do gás vai acontecer na unidade geratora. Okay? O calor gerado por essa queima é que vira vapor, porque tem água no processo. Esse vapor é que vai girar a turbina, que vai acionar os eletroímãs que geram energia elétrica. Ok? Eu deixei alguns links para pesquisar. É bastante interessante a parte de biomassa, porque nós, como um país de dimensões continentais e com vários grandes centros urbanos que possuem tendências de criar pequenos bairros ou grandes condomínios, então a gente tem uma quantidade muito grande de lixo que pode ser utilizado para esse tipo de processo. Tá? Os próximos passos agora a gente vai entrar em detalhes maiores com relação a custo, com relação a materiais utilizados, com relação a fazer comparativos dessa geração com o que um grande condomínio consome nas suas áreas comuns, e disso tentar gerar uma ideia, um protótipo bem bacana para essas pequenas usinas de energia gerada a partir de biomassa. Ok? É isso. Muito obrigada.